mostrar agora como iniciar um novo documento e a ferramenta de seleção. Estamos aqui com o Photoshop, nenhum documento aberto. Eu vou vir no menu File ou Arquivo e New ou Novo, atalho Ctrl N. Quando você seleciona para iniciar um novo documento, o Photoshop já te traz aqui uma janela com algumas opções. Você pode já determinar diretamente o nome do seu documento aqui. Você tem algumas opções padrões dele. Quais são? Tamanho, largura e altura do seu documento, resolução, o modo de cor e a cor de fundo. Se você clicar aqui, a gente tem ainda a opção de avançado, que você pode trabalhar com profile de cor, que eles chamam, que é toda a parte de configuração de cor, e a parte de Pixel Aspect Ratio, ou seja, o aspecto do seu pixel, do seu computador. Essas são configurações avançadas para determinar padrões de imagem, para você ter um sincronismo, principalmente com imagem referente à gráfica. Então, fecho a parte de avançado. O que é mais comumente usado, mais importante para a gente, é essa região, ou seja, que tamanho que a gente quer o documento. Aqui a gente vai determinar qual unidade de medida. Então, se eu quero ela em pixel, qual que é a unidade de medida pixel? Para o tamanho de tela, para a gente saber, eu vou trabalhar com tela, com a minha imagem, por exemplo, eu fazer uma apresentação no Word ou no PowerPoint, ou eu vou trabalhar para a internet, enfim, eu vou trabalhar com tela. A imagem não vai sair do meu computador, eu trabalho ela em pixels. Eu posso trabalhar em polegadas, em centímetros, por exemplo, vou trabalhar para imprimir um panfleto. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, com centímetros ou com milímetros. Enfim, a gente tem aqui unidades de medidas que podem ser utilizadas. Então, neste caso, eu estou com 16 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. Resolução. Resolução é importante. Então, eu vou trocar aqui, por exemplo, para pixel. A gente vai trabalhar na tela. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 800 pixels, 800 por 600. É um padrão de tamanho de tela. Conforme eu modifico aqui, ele já vai me dando um preview de qual o tamanho que vai ficar esse arquivo. A resolução eu vou colocar pixel por polegada. O que é importante resolução? Também é importante você saber qual é o objetivo final dessa imagem. A resolução vai interferir nisso. Se eu for, por exemplo, utilizar para tela, eu posso utilizar 72 pixels por polegada. Por quê? Porque a tela não consegue me mostrar, por exemplo, uma imagem na internet. É o máximo de qualidade que eu visualizo, 72 pontos por polegada, pixels por polegada. Eu não preciso mais do que isso para a tela. Se eu for imprimir numa gráfica, se eu for imprimir num determinado documento que eu preciso de alta resolução, aí você vai ter que saber qual que é a resolução que você vai ter que utilizar para o objetivo dessa imagem. E é aqui que você vai determinar. Por exemplo, gráfica se usa pelo menos 300 pontos por polegada, para você ter uma boa qualidade de impressão. E assim vai. Então, você precisa conhecer qual o objetivo final dessa sua imagem, para você conseguir determinar aqui qual que é a resolução. Configurando largura, altura e resolução, o modo de cor, vou deixar como RGB, aqui você diz a profundidade de cor, eu posso trabalhar com 8 bits, 16 bits ou 32 bits, vou deixar o padrão de 8 bits e eu quero que o fundo da minha imagem seja branco. Clico em OK e ele cria aqui para mim, então, um documento com a imagem do tamanho 800 por 600 com um background em branco. Então, dessa forma que nós criamos um novo documento. A partir daqui, eu posso salvar esse documento, começar a trabalhar com esse documento normalmente, ou posso abrir um documento, importar a imagem aqui dentro, enfim, eu tenho um documento novo para trabalhar. Vou fechar esse documento, então nós vimos como iniciar um novo, e vou abrir uma imagem para te mostrar um pouco sobre a ferramenta de seleção. Então, vou abrir aqui a imagem do koala. Um dos comandos mais importantes do Photoshop é a ferramenta de seleção. Por quê? Tudo que a gente for fazer no Photoshop, a gente precisa dizer onde nós vamos fazer. Então, se eu aplicar um determinado recurso ou comando, por exemplo, se eu aplicar o comando de preenchimento, se eu vier aqui e vou simplesmente executar um comando de preenchimento sem seleção nenhuma. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha cor de frente, o preto. Eu vou vir aqui em Edit, Fill ou Shift F5 e vou dizer que eu quero preencher
com a foreground color, ou seja, com a cor de frente que é preta. Eu não tenho nada selecionado, o que ele fez? Pum, pintou toda a minha imagem de preto. Então, vou efetuar um undo aqui, ou seja, edit, desfazer, Ctrl Z, voltei com a minha imagem. Se eu vier aqui no menu seleção, por exemplo, vou fazer uma seleção de retângulo. Selecionei uma área, clico, seguro o botão do mouse e arrasto. Reparem que ele já vai me dando qual o tamanho da minha área selecionada, então ele já me dando informações e ele traça aqui uma linha, ele tem uma linha tracejada que está me informando qual que é a área selecionada. Solto, eu tenho aqui a área, então selecionada, e vou executar o mesmo comando, edit, fill, foreground color, ok, pronto. Ele já pintou somente a minha área selecionada. Então, isso é um conceito importante do Photoshop para que você consiga identificar aonde você vai aplicar determinado comando. Isso funciona para tudo. Vou dar, por exemplo, Ctrl Z, desfazer, e vou efetuar um comando chamado Ctrl D, que é para desselecionar. Cancelei a seleção. Quero fazer, como é que a gente tem recursos de seleção? Então, vou te mostrar aqui. Seleciono novamente, fiz uma outra seleção. A gente tem aqui alguns itens. Lembra no primeiro módulo que eu mostro, apresento aqui a interface do Photoshop, eu mostro que você, quando seleciona uma ferramenta, você tem aqui as sub-opções daquela ferramenta, um submenu. E aqui na ferramenta de seleção a gente tem algumas ferramentas que a gente pode, alguns comandos que a gente pode trabalhar com a seleção. Um desses comandos é o comando de adiciona a seleção. Então, eu com a seleção, estou com a ferramenta de seleção selecionada, é esquisito, mas enfim, é o nome da ferramenta. Se eu clico aqui e seleciono, ele vai cada hora criando uma nova seleção na minha ferramenta, na minha imagem. Mas eu não, eu quero juntar. Então, eu vou clicar aqui e vou fazer uma nova seleção. Reparem que ele alterou o meu mouse, agora meu mouse tem um sinal de mais. Conforme eu faço um desenho novo, uma seleção nova, ele modificou, ele transformou. Agora eu tenho a seleção num outro formato. Vou vir aqui para a gente preencher, Shift F5, ok. Então ele preencheu já a minha seleção da forma como estava anteriormente. Ctrl Z, desfaço. Da mesma forma, eu tenho a de subtrair a seleção. Meu mouse virou uma seta de menos. Eu vou vir aqui e vou eliminar essa área. Então, ele subtraiu aquela parte que uma ligou com a outra. Eu tenho a minha seleção num desenho diferenciado. E eu tenho a de interseção. O que é interseção? Eu vou fazer uma seleção e ele vai ficar somente com a parte que eu tenho as duas áreas juntas. Então, quando eu solto, ele elimina tudo que estava fora e tudo que estava fora da outra seleção, ficando somente com a área que que a primeira seleção ficou junto com a segunda. Então, com essas 4 ferramentas, a gente consegue criar seleções de acordo com a nossa necessidade. Além disso, eu posso utilizar, por exemplo, se eu clico, seguro o botão do mouse, todo menu que tem essa setinha, clico, seguro o botão do mouse, eu posso selecionar, por exemplo, no formato de elíptica, ou seja, eu posso selecionar um círculo ou uma elipse. Então, vou selecionar, por exemplo, o olho aqui do meu koala, clico, seleciono e eu tenho uma ferramenta circular de seleção e não mais retangular.